Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para fazer um devocional com os irmãos, através de um texto do pastor Pedro Veiga. Ele escreveu esse texto chamado O Servo Sofredor Exaltado no Amor para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Bem, esse texto aqui do pastor Pedro Veiga não deixa dúvida, né? À medida que a gente vai lendo, tudo está muito claro, não é necessário, assim, explicações. Então, eu creio que nem vou precisar dizer para vocês aquilo que eu entendi, porque o texto está bastante claro, tá bom? Então, eu vou ler com os irmãos a porção bíblica que o pastor Pedro Veiga sugere e vou ler o texto que ele falou, tá bom? Então, isso dito, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos, através da tua palavra, entender aquilo que tu tens a nos dizer, e que nós possamos exaltar o teu nome, certos de que o Senhor sofreu todas as coisas por nós, e que nós possamos realmente ser gratos. Em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico fala Isaías 53, tá bom? Então, vou ler com os irmãos. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia de seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como uma oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amém? Então esse é um texto profético, né? Em Isaías, que está falando de Jesus Cristo, de tudo que ele sofreu por causa nossa. O versículo escolhido pelo pastor Pedro Veiga foi o 11, que diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Há 4 cânticos em Isaías que apresentam um personagem conhecido como servo do Senhor. São mensagens de consolo e de esperança, onde Deus se apresenta ao seu povo como Salvador e resgatador de Israel.
Aí ele comenta aqui que em Isaías de 51 a 52, 12, a gente vai lendo palavras de consolo para Sião, que foi assolada. Então, temos lá, assim, algumas coisas. Depois os irmãos pegam lá a sua Bíblia e lêem. Então, ele fala assim, que eu os abençoei e tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão. Diz aqui, escuta, povo meu, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo a terra, os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. E aí ele vai falando que a minha retidão durará para sempre, a minha salvação vai durar de geração em geração. Diz que os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, a alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e júbilo deles fugirão. Aí aqui vai falando também que é o Senhor quem consola. Diz também que não terão falta de nada, não terão falta de pão, pois eu sou o Senhor seu Deus que agita o mar, para que as ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. E aí assim, o Senhor vai falando e vai consolando, até o versículo 12, né, ele menciona aqui. E o versículo 12 fala que termina assim, né, mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. Então é o Senhor consolando o seu povo, né? Aí ele diz assim que apesar de tudo isso, o texto afirma que Deus não esmaga essas nações que destruíram Judá, mas esmaga o seu próprio servo. Lá em Isaías 53, né? Como o Senhor acaba por esmagar o Senhor Jesus, né? Por nossas faltas, pelos nossos pecados, por tudo que a gente fez de errado, né? Por quê? Por causa de Jesus, por meio dele, vem a salvação pra gente, né? Os transgressores, todos eles, eu, você, aquele que matou, roubou, estuprou, mentiroso, adulto, todos aqueles que se arrependem, serão salvos através de Jesus. Então esse servo é identificado com Deus, pois é exaltado, elevado e muito, muito, muito sublime. Ele tem atributos que são aplicados apenas a Deus, são os atributos de Jesus, né? A sua santidade. Mas Jesus, além de ser Deus, de ter os atributos de Deus, o caráter de Deus, ele também foi homem. E ele foi desfigurado por causa do sofrimento. Então ele foi como um rei, né? Que foi humilhado por causa nossa, em favor nosso, em favor do seu povo. E isso causou muito espanto e rejeição, né? As pessoas não entenderam nada, né? Porque Jesus Cristo fez isso. Então, isso que a gente acabou de ler em Isaías 53 se identifica perfeitamente com Jesus Cristo, quando ele é crucificado, né? Então, só tem uma pessoa a que esse texto da Bíblia se aplica: a Jesus, com a pessoa ímpar do Filho de Deus. Então, nós temos que entender, ter em mente, em cada situação que vivermos, a cada dia que levantarmos, que respirarmos, a cada coisa que nós vamos fazer, nós temos que lembrar que a gente pertence a um Deus que compreende as nossas dores, por piores que elas sejam, por mais horríveis que forem as nossas lutas, as nossas aflições, Jesus compreende, porque ele passou por isso. Ele sofreu as maiores humilhações, as maiores lutas, as maiores angústias. Jesus viveu isso de uma forma mais extrema que um ser humano poderia viver. Eu fico imaginando, né, ele sendo açoitado com aqueles chicotes, né, com aquelas pontas duplas que quando volta assim arranca um pedaço da carne. Nossa, que dor horrível por alguém que não merece nada, que somos nós, né? Mas a gente tem que lembrar que também servimos a um Deus que foi exaltado. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele está reinando e conduz a história até o seu fim. E ele vai dar um novo começo para essa história, né? Um começo de eternidade.
Então, isso que Jesus Cristo fez por nós trouxe consolo para a comunidade de Isaías e nos dá ainda esperança hoje. Nós temos esperança por causa de Jesus Cristo. Então, a gente tem que se agarrar com cuidado, ficar bem junto de Deus, né? Porque só Ele, só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo vai nos possibilitar viver a vitória que Jesus conseguiu na cruz. Então, só através da nossa crença, da nossa profissão de fé, só através do fato de nós falarmos com a nossa boca, sim, Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim, é que vai nos dar esperança de dias melhores, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Pertencemos a um Deus que, humilhado em amor, entregou-se por nós e compreende nossas dores, lutas e aflições. Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão, ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.